Bom, vamos continuar com o nosso exemplo de gestão de estoque quando ele é contínuo. Nós paramos na primeira parte calculando a quantidade de reposição, que era o índice de cobertura, que era 60, vezes o consumo, que era 10. Então nós tínhamos um índice de cobertura de 600 unidades, ou seja, este estoque daria para 60 dias a um consumo de 10 unidades por dia. A partir disso, nós calculamos o estoque máximo, que seria o estoque de segurança, 70, mais essa quantidade de reposição. O próximo passo seria calcular o número de compras anuais. Então, considerando os dados obtidos anteriormente e considerando que a empresa opera em média 25 dias por mês, calcule o número de compras anuais dessa matéria-prima. O nosso índice de cobertura é 60 dias. Dias anuais de produção, 25 por mês vezes 12 meses. Então eu vou ter 300 dias anuais de produção. Cada vez que eu reponho meu estoque, ou seja, cada vez que eu compro, dura 60 dias de produção. Então, para eu saber quantas compras eu vou fazer em um ano, é somente dividindo o número de dias de produção pelo índice de cobertura. Então, nós teremos 300 por 60, 5 compras durante o ano. Outra maneira de vocês acharem o número de compras anuais é dividir a demanda anual, quer dizer, quanto que você gasta no ano na produção, pela quantidade de reposição. Então, no nosso caso aqui, a demanda anual seria de 3.000, porque seria 300 dias de produção vezes 10. Então, 3.000 divididos pela quantidade de reposição, que no nosso caso deu 600, ou seja, 3.000 divididos por 600 também daria 5. Custo de manutenção dos estoques. Custo de manutenção dos estoques é o custo anual que a empresa tem para manter o estoque. Não confunda com o preço do estoque. Então vejam bem, se eu tenho um preço de estoque que está lá guardado de R$1 milhão, esse não é o custo do estoque. O custo do estoque vai ser um percentual em cima desse preço. Então, além de você tirar a capital de giro da empresa para colocar em estoque, você tem um custo em cima desse capital de giro que você tirou. E é isso que nós vamos calcular agora. Então, o custo de manutenção do estoque é a quantidade média do estoque, que multiplica um determinado tempo, que multiplica o preço unitário do produto, daquilo que você mantém em estoque, pelo índice de manutenção do estoque. Então, o custo de manutenção do estoque é o CME, o QM é o custo médio no tempo considerado, o P é o preço unitário do material em estoque e o I é a taxa de armazenamento expressa em percentual do custo unitário. É um índice de armazenamento. Gente, taxa e índice é a mesma coisa, um é sinônimo do outro. E normalmente taxa e índice vem expressa em percentual. O tempo é um tempo considerado de armazenagem. Por padrão, a gente trabalha o custo de manutenção do estoque anualmente. Se a gente quiser trabalhar em outro período de tempo menor, a gente calcula o anual e depois faz a regra de 3 para o tempo que se quiser. Trimestral, mensal, semestral, assim por diante. Cálculo do estoque médio. O cálculo do estoque médio, nós temos duas fórmulas. Eu consideraria a segunda aqui como questão de segurança.
Dificilmente nós vamos ter um controle de estoque em que o estoque de segurança seja zero. Então, a primeira fórmula é sem considerar estoque de segurança. A segunda fórmula é considerando estoque de segurança. Então, a quantidade média é a quantidade de reposição sobre 2, mais o estoque de segurança que sempre ele vai ter. Então, considerando os dados obtidos anteriormente, determine o custo médio anual do estoque, sabendo-se que seu preço unitário é de R$50 e sua taxa de armazenamento é igual a 84,96%. O primeiro passo para determinarmos o custo médio anual é acharmos a quantidade média. Então nós temos o seguinte: o estoque de segurança é 70. A quantidade de reposição, nós vimos lá atrás que era 60 dias, que é o ICOB, índice de cobertura, vezes 10 dias, que é o consumo diário, ou seja, 600 unidades. Então, a quantidade média é QR, 600, sobre 2 mais ES. Então, nós temos que a quantidade média dá 370. 300 mais 70, 370. Colocando no cálculo do custo médio do estoque, nós temos que a quantidade média é 370, o tempo, como é um ano, ele é 1, o preço unitário é 5 e o índice de manutenção do estoque é 84,96%. Mas na forma nós colocamos um índice unitário, então é dividido por 100. Então 84,96% dividido por 100 vai dar 0,8496. Multiplicando 0,8496 por 50 e por 370, nós teremos R$15.717. Ou seja, só para manter esse estoque durante o ano se gasta R$15.717. Cálculo do valor médio do estoque. O valor médio do estoque é a quantidade média vezes o preço. Então, valor do estoque médio no período considerado, preço unitário do material. Então, o valor médio do estoque vai ser igual a 370 vezes 50. Então, deu 18.500. Esse é o valor médio do estoque durante o ano. O 15.717 é o custo para manter esse produto ali. O que interessa para nós é o custo, porque esse 18.500, uma hora ele é transformado em produto e é vendido. Agora, aquele 15.717 não vai ser vendido, ele vai ser perdido, porque ele é um custo.